gente me pergunta, Peter, por que você gosta tanto do YouTube? É muito fácil começar nele. Nem precisa aparecer se não quiser. Se você ainda não tem esse conhecimento, você precisa se inscrever no YouTube sem aparecer. É um treinamento completo que eu desenvolvi para que você crie um canal de sucesso do zero em poucas semanas. Para ter mais detalhes é só você apertar no primeiro link aqui da descrição ou no comentário fixado. Te vejo lá. Nunca joguei bola com um torcedor tão grande igual o Rogério. O Rogério, para mim, foi um dos caras mais torcedores dentro de campo, São Paulino roxo. Então, para ele era muito difícil e ele colocou em risco algo muito valioso, né? Um posto de ídolo maior, você voltar. Para um ídolo é muito difícil você voltar para um clube, porque o torcedor em si é muita emoção, né? Ele não quer saber se é um ídolo que está dirigindo, né? Então, para mim, foi um risco muito grande, mas eu achei que faltou um pouco de sensibilidade de alguns jogadores, por parte de alguns jogadores, não ter abraçado, né? Pô, tanto que no final do campeonato da Copa do Brasil, o próprio Caleri falou sobre ele, né? São pessoas que viam de outra forma, né? Não era tanto mimizento, né? Era um cara que... E quem está falando é o Caleri, o cara que mais corria, brigava, né? Mas pro Rogério eu acho que foi bom a saída dele. Se eu fosse ele, eu não teria coragem dele de voltar para um clube onde tem uma história muito grande. Você fala muito dessa loucura do Rogério. Eu gosto quando você fala disso. Você fala que você nunca viu um cara tão obcecado quanto o Rogério Ceni, né? Fala essa história com detalhe, porque é legal. Cara, o Rogério era um cara que cobrava de todo mundo, ele trabalhava igual um louco e cobrava de todo mundo. O dia dele é totalmente diferente. Claro, a gente perdia pouco, mas quando perdia... Vou te dar um exemplo. Libertadores de 2006, onde é uma falha muito grande dele contra o Internacional lá, né? Ele solta a bola, deixa escapar a bola. E aí uma das poucas vezes, eu vi o Rogério chorar 2 vezes. Você viu o quê? O Rogério chorar 2 vezes. Esse foi um dia que eu vi o Rogério chorar, porque ele falhou, e o Rogério era um cara muito perfeccionista. Ele não gostava, a impressão que passava do Rogério é que ele não queria deixar algum tipo de erro para alguém não ter que cobrá-lo por aquele erro causado por ele. Então ele era muito perfeccionista. A régua dele era... Já que ele reclamava de todo mundo, ele não queria que ninguém reclamasse com ele. Ponto fraco dele. Isso. É exatamente isso do Rogério. Então aquele dia ele chorou, e depois daquele dia o Rogério se tornou vil o time que ele jogava, o São Paulo, naquela ocasião, com os outros olhos. Tanto que ele fala sempre que ele jogou em times melhores, jogando no São Paulo, mas com o coração daquele jeito. Foi o único time que ele jogou, foi o time de 2005 e 2006. Porque a gente era muito parceiro, a gente deu uma dura nele naquele dia. Pô, ele, dentro do vestiário, ele falou, pô, eu queria pedir desculpa, eu errei. Aí a galera, alguns jogadores falaram, você errou não. Não foi você só que jogou. Todos nós erramos. E outro jogo que eu vi ele chorar foi São Paulo e Palmeiras, onde ele errou também. Um jogo, ele soltou a bola, foi no Pacaembu esse jogo, ele soltou a bola, um chute. Ele acabou rebatendo no pé do Wagner Love, o Wagner Love fez o gol, e eu vi a torcida xingar ele, chamar ele de pipoqueiro, alguma coisa assim, ele e o Fabiano, e eu vi o Rogério chorar aquele dia. Então, de verdade, eu nunca vi um cara tão louco, fissurado por um clube igual o Rogério, cara. Ele vivia aquilo... Pilhado, eu nunca vi um cara ser o primeiro a chegar e o último a sair, cara. Sendo quem ele era. Mesmo quando ele já era o maior ídolo, era assim. Cara, absurdo. E ele cobrava isso de todo mundo? De todo mundo. Eu lembro, tenho uma lembrança, eu fui o cara que mais joguei bola com o Rogério titular, eu tenho quase 300 jogos junto com o Rogério, então me tornei amigo particular do Rogério. Era tão amigo que ele me levava no quarto dele para poder mostrar, às vezes, alguns eventos que ele fazia, ele gravava um vídeo. O que é que tu acha? Eu falava, legal. Às vezes me levava para um lado ruim também, para escutar ele cantando, que ele cantava mal pra caramba. Mas as coisas que eu via aquele cara vivenciar ali era um absurdo. Mesmo ele sendo grande, gigante, ele era, pô, eu vi o Rogério antes do Mundial treinar, fazer 3 períodos. Falar, eu vou vir de manhã, eu preciso estar bem pro Mundial, tanto que depois ele opera o joelho, que ele estava com o joelho machucado. Vi o Rogério já treinar de joelho, treinar ajoelhado, porque estava com dor no tornozelo. O Guarulho ficava treinando ele de joelho, só agarrando. Então o cara era fissurado, irmão. Qualquer cara, não. A gente até brincava, cara, esse cara não vive, cara. Esse cara não tem família, esse cara parece que ele... E a impressão que dava era essa, que ele gostava mais de estar dentro do clube do São Paulo
do que estar em casa. Aí você vê, aí você voltar depois e encontrar com um monte de jogador mimizento, cara, eu Mas acho... é por isso que ele é chato, né? Cara... Por isso que ele não aceita. Ele vê um bando de jogador acomodado e ele, porra... Mas é exatamente isso, pilhado. É exatamente isso. Você vê um cara que machucava, ficava treinando 3 períodos e você Treinava vê um cara... de joelho, Pô, porra. irmão. Pô, meus amigos que jogaram com ele sabem que eu tô falando a verdade. Não tem pra que ficar puxando sardinha, porque, pô, tinha que puxar sardinha quando eu tava com ele lá, porque... E não tem como, pai. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu tenho gratidão. Quem me levou pro São Paulo foi o Rogério. Caraca. Foi o Rogério que levou pro São Paulo. E eu não posso ir diferente disso. E se ele fosse um cara ruim, eu falaria pra você. Já teria falado pra você, teria falado pra alguns amigos. Eu não acho... Cara, Mas ele é meio sério demais, né? é meio sério demais, é o puto... Mas assim, não tem como não ser. Não tem como não ser. Você vai ver hoje, você vai ver... Todo mundo falava que o Rogério tinha um mau comportamento na época quando jogava no Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo foram cumprimentar o Rogério. Todo mundo... Se for entrevistar um cara do Flamengo, todo mundo vai falar bem dele. Agora, o sério ou um cara que fala a verdade, você tem que ver o ponto de vista da pessoa. Se a pessoa está acostumada com pessoas falsas ou com pessoa verdadeira. Verdadeiro ele é. Verdadeiro ele é. Ele vai falar na cara. Na cara. Eu lembro de um dia a gente foi jogar contra a Ponte Preta, São Paulo e Ponte Preta. Eu fiz o gol que classificou o São Paulo depois de 11 anos para Libertadores. Aí chega o grandão, porra, contrato acabando no final do ano, tinha rompido o cruzado, voltei de uma lesão do cruzado e cheguei numa mesa, sentei na mesa com ele ainda. Aí eu tava jogando, o Kaká tava machucado, o Ricardinho também tava machucado e eu jogando, o Bobalhão jogando. Eu fui achar de conversar com ele. Eu falei assim, porra, Capita, vou renovar o contrato agora e, pô, vou pedir lá em cima, né? Tô jogando no lugar do Kaká e no lugar do Ricardinho. Cara, eu tomei uma dura, irmão, você não tem noção. Fui pra casa puto. O que você falou? O que ele falou? Ele falou, não. Nunca baseie o que você vai ganhar com os outros. Faça por onde. Se eles ganham o que eles ganham hoje, eles fizeram por onde. Então faça por onde primeiro. O que ele quis dizer, mas ele disse de uma forma... Você não fez porra nenhuma. Isso! Você fez um golzinho, você quer ganhar dinheiro? Eu fui puto, porque eu tinha feito um gol. Tava parecendo um baiacu, irmão. Tava inchadão. Porra! Tava grandão pra caramba. Tinha feito um gol que classificou o São Paulo depois de 11 anos, pô. Imagina hoje, alguém falar isso pra algum Cê jogador. Tá louco, Imagina irmão. hoje. Você tá louco. O jogador pede pra ir embora do Você tá time. louco. É isso, é o ponto de vista de cada pessoa. Se você está acostumado com falsidade, você vai querer lidar com falsidade. Agora, se você está acostumado a lidar com uma pessoa que fala na sua cara, e o Rogério é esse, mano. O Rogério Ou seja, não manda... falso ninguém pode chamar o Rogério. Não. Ele pode ser chato, ele pode ser rabugento, ele pode cobrar muito, ele é uma pessoa... Eu concordo com quem disse que ele é uma pessoa, quando perde no outro dia, ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele não fala, ele não dá bom dia, ele é um cara totalmente diferente. Ah, mas isso eu não gosto. O cara chegar e não dar bom dia. Não, bom dia eu fui muito rancoroso. Ele chega mal-humorado. Ele chega mal-humorado, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Se perdeu, fudeu. Se perdeu, fudeu. Agora ganhou, irmão. Aí você vai ver um Rogério totalmente diferente. Mas assim, eu aprendi muito com o Rogério. Muito. A ser um cara que não gosta de perder. Com ele, eu aprendi. Porque às vezes, pô, hoje em dia, né, pilhado? Você vai ver uns caras hoje que não tá nem aí pra porra nenhuma. Os caras sentam no contrato, ganham muito dinheiro e cada um paga aquilo que acha que tem que pagar pro cara. Não tenho nada contra quem ganha. Mas os caras às vezes não tá nem aí, pô. É o cara mais obcecado que você já viu no futebol. Cara, eu nunca peguei ninguém assim, dessa forma.